Olá, meus queridos e minhas queridas, um abraço bem forte para cada um de vocês e é um prazer poder estar mais uma vez comentando e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir sempre aos nossos mentores, aqueles espíritos bons que nos auxiliam, nos protegem, estão sempre nos intuindo para o melhor, que continuem sempre conosco, dando esses estímulos para que nós consigamos mudar o nosso rumo sempre para melhor, e que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre um projeto de vida, e é muito difícil nós fazermos um projeto, não é? E seguirmos esse projeto. Fazer até que não é tão difícil, mas seguir exige sim muita persistência, muita cumplicidade. Então nós vamos ver hoje, começando com uma exposição, começando a nossa exposição, com uma mensagem que nós pegamos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está lá no capítulo 16, no item 14. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, dada em 1863. E ele nos diz o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, através dessa mensagem de Lacordaire, nós vamos desenvolver o nosso tema de hoje. Então, o materialismo é o estado íntimo que estabelece assim uma rotina mental esmagadora, da esmagadora maioria das mentes que estagiam por hora no plano físico, né? Porque nós focamos somente aqueles interesses mais humanos, exclusivamente naquilo que fere aos 5 sentidos, o que nós vemos, o que nós conseguimos tocar, o que nós percebemos, o que nós sentimos através do olfato, do paladar, né? Então, tudo que afeta aos 5 sentidos, nós estamos ali focando. Agora, posturas, noções culturais, elas se desenvolvem a partir desse estado, não é? Levando a criatura, então, a adotar o mundo das sensações corporais como sendo a única realidade. Então, para a maior parte, para a esmagadora maioria dos habitantes que estão aqui na Terra, estagiando aqui na Terra nesse momento, né? Nós só adotamos as sensações corporais como parâmetros para a nossa realidade. E existe muito mais coisa além dos 5 sentidos, não é? Então, o materialismo, ele tem como base afetiva o sentimento de segurança e de bem-estar, expresso comumente por vínculos de apego e posse. Então vamos parar de pensar, nós somos sim materialistas, né? Bem materialistas. Nós temos aquele apego, nós temos aquele vínculo, né? Com coisas. Tudo é nosso, não é? Tudo é meu, não é? E somos muito assim imediatistas. E os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material que nós temos são a dependência e o medo, respectivamente. Se eu me apego muito a uma coisa ou se eu me apego muito a uma pessoa, esses vínculos mais materiais, o que eu tenho? Eu tenho medo de perder aquela coisa ou aquela pessoa. Eu fico dependente daquela situação. Então, o materialismo faz com que a gente crie essa dependência e que a gente também crie esse medo. Então, em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência. E nós sabemos que a vida não tem essa permanência, não é? Então, olha, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência, manter para sempre o elo com todas essas criações que lhe pertençam, ou ele acha que lhe pertence, né? Essas coisas podem ser coisas mesmo ou pessoas, não é? Contudo, a vida, a nossa vida, ela é regida pela lei da impermanência e nós vemos essa lei sendo executada todos os dias, não é? A vida é regida pela lei da impermanência. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos e nós achamos que é indefinido, não é? Hoje nós vemos na televisão, nós temos uma casa, nós moramos num prédio, de repente esse prédio rui, cai, então nós perdemos.
De repente nós achamos que nós temos um carro e por um acidente nós perdemos esse bem. Então, olha, esse apego faz com que nós nos tornemos dependentes e que nós vamos sofrer, porque nós achamos que a vida ou tudo que nós temos, que estão ao nosso redor ali, são permanentes e não são. É uma grande ilusão que nós temos, né? A vida é regida pela lei da impermanência, pois tudo é transformação e crescimento. Hoje é assim, amanhã pode não ser, né? Então, algumas palavras que asseguram a linha moral, uma linha moral condizente com essa lei da impermanência são maleabilidade. Olha como as coisas mudam. Incerteza é o que nós temos por demais, né? Relativização, o que serve para mim não serve para o outro e vice-versa, né? Diversidade, ecletismo, pluralismo, alteridade, desprendimento, fraternidade, amor, e poderíamos colocar outras tantas palavras, não é? E a doutrina espírita, então, ela nos esclarece que a volta do homem à vida corporal tem como objetivo, primeiro, o seu melhoramento. Olha que bênção que nós temos, né? Então, a volta à vida material, à vida corporal, tem por objetivo o aprimoramento, o nosso aprimoramento, o engrandecimento dos conceitos ainda tão reduzidos pela ótica das ilusões terrestres, né? Nós precisamos compreender que nós somos um binômio, corpo e alma, né? É inseparável isso, nós somos esse conjunto, corpo e alma. É preciso compreender que nós temos um destino, fomos criados para aquela finalidade, né? E que a Terra é um lugar de aprendizado. Nós estamos aqui não para ficarmos parados, para aprender, para evoluir, para termos o nosso crescimento. E essa compreensão, assim, ela nos permitirá romper com os estreitos limites da visão materialista. O que é realidade é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu pego. Não, é muito. Esse limite é muito estreito. Temos muito mais do que isso, né? Mas essas conquistas interiores, elas exigem preparo, elas exigem um devotamento, a fim de que elas se consolidem no nosso comportamento como valores morais que nós vamos adquirindo, né? E esses valores morais adquiridos, eles são capazes de nos levar a cultivarmos projetos enobrecedores, com os quais, né, com esses projetos, nós poderemos pouco a pouco renovar os nossos hábitos de vida. Então, olha, já começamos a falar no nosso projeto, de pouco a pouco, sem pressa, mas persistentemente, sem voltar para trás, vamos renovando os nossos hábitos de vida, né? Muito esforço será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades. Lógico, tudo o que dá trabalho, a recompensa é melhor, não é? Muito esforço, então, será pedido para o desenvolvimento dessas qualidades. Se não, vejamos, olha que exemplo bem claro, né? Uma semana aqui na Terra, ela é composta de 10.080 minutos. Vamos guardar esse número, né? Uma semana, ela tem 10.080 minutos. É tempo, não é? Mas, olha, tomando por base 90 minutos, 1h30, né? Tomando por base 90 minutos como tempo habitual de uma atividade espiritual voltada para a aquisição de noções elevadas, né? Estudo, e ainda levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, não é? Com esse tempo de duração, nós vamos encontrar um coeficiente máximo de 270 minutos de preparo, de estudo, não é? Então, olha, a semana tem 10.080 minutos. Se nós frequentarmos uma reunião, um grupo de estudo, assistirmos palestras 3 vezes por semana, nós vamos estar ali com 270 minutos. A semana toda tem 10.080, nós estamos usando 270, não é? Olha aí, para esse preparo, para esse estudo, né? Ou seja, pouco menos de 3% do volume de tempo da semana inteira. Então, a semana toda nós usamos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, investimos no nosso estudo, ou investimos num trabalho de ajuda
3% do tempo da semana toda. É muito, muito pouco ainda investindo no nosso conhecimento para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Mas são nesses momentos de estudo, de trabalho ao bem, revertido para o próximo, né? São nesses momentos que nós ganhamos forças para cortar aquela rotina mental do homem comum. Nós nos distanciamos um pouco do homem comum. Olha, eu estou aprendendo mais, eu estou ajudando mais, não é? Por isso que nós necessitamos tanto das tarefas espíritas, tanto as de estudo como as de assistência social, né? Por isso necessitamos tanto das tarefas espíritas para fixar valores, desenvolver novos hábitos, alimentar a mente de novas forças, né? Novas ideias, tendo em vista aquela espiritualização que nós devemos buscar em favor da nossa felicidade e da nossa paz. E, consequentemente, eu sendo mais feliz e eu sendo mais pacífico, eu vou conseguir transmitir isso para outras pessoas. A superação da rotina materialista, ela exige esforço, sim, mas também exige metas, exige ideais, exige comprometimento. Então, por isso que eu digo que é difícil. Fazer o projeto é fácil. Agora, seguir essas metas, ter esse comprometimento, não sair do caminho, é mais difícil, mas não é impossível, muito pelo contrário, não é? Então, por isso, a melhora espiritual, ela não pode se circunscrever somente a práticas religiosas ou a momentos de estudo e de oração. Nós temos que aprender com aqueles momentos de estudo, de oração, mas na prática do dia a dia, colocarmos tudo aquilo que nós aprendemos, que nós lemos, que nós ouvimos, não é? É imperioso assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo. Se nós não tivermos esse comprometimento, não assumirmos esse compromisso, nós não vamos obter resultados positivos, não é? As nossas raízes vão ser assim bem superficiais, nada de profundidade. A reforma íntima, esse novo projeto de vida, ela solicita fazer um projeto, né? É um grande projeto, um projeto de cumplicidade e um projeto de amor, né? Projeto de vida, então, é outro nome daquela religião íntima, a religião da atitude. Olha como a coisa muda de figura, né? Religião da atitude. Não adianta eu ouvir coisas boas, eu ler coisas muito edificantes, mas eu não colocar esse aprendizado nas minhas atitudes. Eu vou 1, 2, 3 vezes a uma atividade religiosa, aprendo ou participo de algum serviço desenvolvendo a caridade, não é? Mas acontece que eu saio de lá e não mudo a minha atitude. Aprendi, li, achei bonito, maravilhoso aquele ensinamento de Jesus, aquela outra parábola, nossa, muito, muito edificante, mas eu não coloco na minha atitude diária, né? Então, projeto de vida é outro nome da religião íntima, religião da atitude, do comprometimento. Sem isso, como esperar que a simples frequência, né, aos serviços do bem, nas fileiras da caridade, nas fileiras da instrução, como esperar que só esse comparecimento será suficiente para renovar a nossa personalidade, que foi construída em milênios de repetição no amor aos bens terrenos? Não é a primeira vez que nós estamos encarnados aqui na Terra, não é? E não será a última. E nós, através dessas antigas reencarnações, nós sempre fomos apegados aos bens materiais e fomos repetindo isso de encarnação a encarnação. E para que a gente tenha esse desapego, nós precisamos aprender mais e praticar mais, né? Então, um projeto de mudança espiritual não será sim uma tarefa infantil de traçar umas metas imediatistas, de fácil alcance, para nos causar aquela sensação de que estamos nos aprimorando com rapidez. Isso nós estaremos nos enganando. Não, um projeto de vida é muito mais do que isso, né? Um projeto de vida, de mudança, ele será sim o resultado daquele esforço pessoal em sacrificarmos-nos por ideais que motivem o nosso progresso e que, a um tempo também, constituam segurança contra o desânimo
e a invigilância. Então esse projeto precisa ser muito bem elaborado e nós termos um grande comprometimento com ele, olha, porque ele precisa, além de motivar o nosso progresso, além de nos motivar a irmos para frente, nós temos que ter a segurança contra o desânimo, porque percalços vão aparecer, tá? O nosso projeto pode estar bonitinho, redondinho, mas uma hora vai aparecer alguma coisa que não foi acordada, que não foi discutida, que nós não estávamos preparados para aquilo. Então também, olha, vai constituir essa vigilância para que a gente não perca essa segurança e sejamos sempre vigilantes, tá tudo correndo bem, não é? Ideais, então, esses que se apresentam sempre na nossa caminhada como convites da providência para que possamos sair do lugar comum a maioria das criaturas. Então, nós temos sempre esses convites para executarmos um novo projeto de vida, começarmos um novo direcionamento, né? E vem sempre convites da divina providência. Não precisa especificamente ser através de uma adesão a um rótulo religioso. Não, nós podemos ajudar aquela pessoa lá da esquina que está precisando de alguma coisa. Nós temos um parente que está precisando de alguma coisa, nós podemos ajudar. Nós recebemos esses convites constantemente. É que nós não damos valor, não é? Outra pessoa faz. Eu não estou muito em condição. Hoje eu não tenho tempo. Nós nos damos essas desculpas, não é? Então nós precisamos sair do lugar comum, fazer alguma coisa diferente, não é? E sair do lugar comum, essa é a razão, então, pela qual sempre nós encontramos obstáculos e pedregais nas sendas da nossa renovação espiritual. Por quê? Nós gostamos desse lugar comum. Tá bom assim? Deixa ficar, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós ficamos ali acomodados e tendo N possibilidades de nós fazermos outras coisas e melhorarmos, não é? Nós achamos que tá bom, pode até ser que esteja bom, mas sempre pode melhorar, não é? Então vamos sair do lugar comum, vamos sair da nossa zona de conforto, sim. E isso também, então, porque aquele que realmente se eleva, sai desse lugar comum, deixa essa zona de conforto, né? Aquele que realmente se eleva, ele não deixa de causar uma mudança no meio onde ele está estagiando, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente social, né? Por quê? Ele começa a se elevar, ele começa a mudar e ele começa a atrair reações, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Ele vai sim ouvir críticas, mas ele também vai ouvir aplausos, não é? Porque ele está ascendendo, ele está melhorando. Aquele que não quer fazer a mesma coisa vai criticar. Aquele que está motivado também a melhorar vai se inspirar, vai aplaudir e vai ir pelo mesmo caminho, não é? Então isso faz parte de todo o processo de espiritualização. Não há como não haver reações, e reações essas que podem algumas vezes ser sinais de que nos encontramos na boa direção. Se nós estamos mudando e as reações acontecem, nós percebemos, porque nós estamos no bom caminho, nós estamos fazendo diferente. Vamos prestar atenção, o diferente nós estamos no caminho correto? Estamos? Vamos seguir, né? Mesmo com todas essas reações contrárias, que não querem ou não querem fazer a mesma coisa que nós estamos nos propondo, o nosso novo projeto de vida, né? Então, cumplicidade, como eu falei lá no começo, tem que ser assim uma coisa básica do nosso processo. E comprometimento também, né? São as palavras de ordem no desafio do autoburilamento. Se eu quero me aperfeiçoar com esse projeto de vida novo, eu tenho que ter cumplicidade e tenho que ter comprometimento com aquilo, sim. Então, evitemos assim. Vamos evitar confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda ao acúmulo da cultura espiritual como sendo iluminação, adiantamento. É bom a adesão a práticas religiosas, é boa esse acúmulo de cultura espiritual
É bom, mas isso sozinho não quer dizer iluminação e adiantamento. Se eu leio a biblioteca inteira, mas não pratico, o que está servindo, né? Eu me instruí, mas eu não coloquei adiante esses ensinamentos. Então não vamos confundir a simples adesão a práticas doutrinárias, frequentar uma casa religiosa 1, 2 vezes por semana, acumular cultura espiritual como adiantamento e iluminação. Não vamos confundir. Isso daí, essas práticas religiosas, esse conhecimento espiritual, o que eles são? São estímulos valorosos para o crescimento. Eles nos estimulam ao crescimento, mas eles sozinhos não bastam. Então nós temos que nos instruir sim. Por quê? Para fazer a coisa certa, para agir da maneira correta, tá? Mas ele sozinho, esse autoconhecimento, esse conhecimento espiritual e essa prática religiosa, por mais que a gente se empenhe nisso, são só estímulos para o nosso crescimento, tá? Então lembremos que eles só terão valor real, esse acúmulo de conhecimento, essas práticas religiosas, né, só terão um valor real no nosso crescimento, valerão para o nosso projeto, né, se nós soubermos extrair deles a parte essencial que nos compete interiorizar no fortalecimento de nosso projeto de vida no bem. Então eu estou aprendendo, estou adquirindo conhecimento para que o meu projeto de vida se realize da maneira mais correta possível, né? E Lacordaire, o espírito citado na comunicação de abertura, né? Ele é muito, mas muito lúcido mesmo ao afirmar que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais. Amamos aquilo que nós vemos, amamos aquilo que nós percebemos que está próximo a nós, não é? Reduzimos aos bens materiais. Não, nós temos que ampliar essa nossa capacidade de amar. Então, o cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para os problemas da humanidade terrena, o único caminho para um mundo melhor. Cultivo da paixão ao adiantamento espiritual. Adiantamento espiritual. Então, voltando um pouquinho atrás. Primeiro eu adquiro todo conhecimento espiritual, me fortaleço, me estruturo, tá? Para que eu possa praticar tudo isso. Então, esse adiantamento espiritual é a solução de todos os problemas da humanidade terrena, o único caminho para um mundo melhor. Eu acho que espiritualmente, quanto mais evoluído nós estivermos, a Terra toda, os habitantes da Terra, quanto mais evoluídos estiverem, nós estaremos num caminho, num mundo muito, muito melhor, né? E quando nós aprendemos isso, daí nós verificamos que a nossa existência, a nossa vida, né, mesmo que salpicada de problemas e de dores, e todos nós temos, porque nós estamos no mundo de provas e de expiações, nós estamos sendo provados ou estamos expiando alguma coisa, né? Então, quando nós aprendemos isso, nós verificamos que a existência, mesmo que salpicada de dores e de problemas, ela tem luz, ela tem vida, né? Porque nós plantamos na intimidade aquela semente imperecível que não morre nunca, daquele idealismo superior, embora com dores, embora com dificuldades, mas eu vejo uma luz, eu sinto a vida pulsando, tá? Por quê? Porque eu tenho na minha intimidade aquela semente do idealismo superior, eu quero coisa melhor, eu estou me instruindo para agir de uma maneira melhor, e isso ninguém pode roubar da gente. Essa possibilidade de nós sempre melhorarmos, estudarmos, tá? Nos fortalecermos para praticarmos coisas sempre melhores, coisas muito boas, não é? Então assim, olha, vamos colocar em nosso projeto de vida, que foi o assunto de hoje, né? Como eu comecei lá falando que é difícil, nós termos e seguirmos esse projeto, fazer o projeto, estruturar, até que é fácil, nós nos motivamos, queremos, colocamos tudo lá no papel como se fosse uma maravilha, quando nós começamos lá a ticar, né, será que isso eu fiz, eu passei por essa fase, daí nós percebemos, né, que é mais difícil a execução, né,
efetiva desse projeto de vida, mas não é impossível. Então, reforçando, através do nosso estudo, através da aquisição dos conhecimentos espíritas, no nosso caso, né, frequentando palestras, frequentando reuniões de estudo, estudo do livro A, do livro B, das obras de Kardec, nós vamos nos fortalecendo, nos estruturando para que possamos colocar tudo isso em prática no nosso projeto de vida, né? E isso, esse idealismo, ninguém pode roubar da gente. O que nós temos de conhecimento vai ficar conosco até o fim dos nossos dias, para o plano espiritual, para as próximas encarnações. Todo conhecimento, ele não morre, tudo fica agregado ao nosso espírito, não é? E cada vez que nós reencarnamos, nós trazemos tudo aquilo que nós aprendemos em encarnações anteriores, né? Então, assim, vamos colocar no nosso projeto de vida um investimento maior em conhecimento espiritual. Sim, vamos fazer o nosso projeto de vida, não ficar só no sonho, né? Ou amanhã eu faço, segunda-feira eu começo, ao mês que vem. Não, vamos começar já, né? E colocar assim no nosso projeto de vida um investimento maior em conhecimento espiritual. É a base. Nós não podemos ter um projeto se eu não tenho um conhecimento, uma base para que ele dê certo, né? Então, colocando um investimento maior em conhecimento espiritual e como consequência desse conhecimento, através desse conhecimento, né, como consequência desse conhecimento, uma maior prática do amor e da caridade, que com certeza o retorno será altamente compensador. Então, estudemos sim, vamos ler bastante, vamos aprender bastante, tá? Mas vamos ficar atento à consequência. O que eu tenho que fazer com aquele ensinamento que eu aprendi? Eu tenho que colocar em prática, eu tenho que colocar em movimento, né? Então, através, primeiro, do conhecimento, depois eu começo com uma prática maior do amor e da caridade, e com certeza eu vou começar a perceber o retorno, e ele é altamente compensador. Então, fiquemos com esse conselho. Vamos começar a investir no nosso conhecimento, no nosso aprimoramento, para dar lugar à expansão do amor que todos nós temos, da prática da caridade. E o resultado nós vamos perceber é altamente benéfico e não demora tanto para que ele chegue, não. Obrigada pela atenção de cada um. Mais uma vez, um abraço a todos e até a próxima. Olá a todos. Vamos dar início aos nossos estudos, né, dessa semana. O tema, né, designado aqui é a aceitação. E antes de tudo, claro, né, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedir um pouco de paz, tranquilidade e equilíbrio para que possamos suportar dia após dia as dificuldades, as provações de nossas vidas, sempre buscando, né, o amparo da espiritualidade maior, do nosso Mestre Jesus, para que possamos vencer e caminhar na nossa jornada evolutiva. Que possamos aproveitar a cada momento e sempre estar renovando nossos espíritos. Que assim seja. Bom, como eu já adiantei, o nosso tema, né, é uma palavrinha curta, né, aceitação. O que será que a gente vai conversar a respeito disso, né? Eu busquei lá no livro, né, Prazeres da Alma, um pouco para a gente discutir a respeito desse texto. Antes de tudo, eu vou ler uma pequena passagem lá do livro de Eclesiastes, 11:4, que diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. É uma passagem bem curta, né? Num primeiro momento a gente não linka, né, com o tema da palestra, que é a aceitação, mas, num primeiro momento, né, fazendo uma pequena interpretação, ela quer dizer o seguinte: observar a vida passar, né, a pessoa que vai observar a vida passar, nunca vai alcançar os seus objetivos. E aí você começa a pensar, será que a pessoa que aceita a sua vida como está e se acomoda, né, não quer se movimentar, não quer progredir, né, vamos assim dizer, nunca vai alcançar os seus objetivos, nunca vai buscar um melhoramento espiritual? Será que eu preciso entender, né, aceitar no sentido de entendimento a minha situação
e buscar, né, levantar da cadeira, pôr meus pés para funcionar, vamos dizer assim, né, e ir atrás do meu melhoramento, me lapidar, buscando um rumo, né, de crescimento espiritual. Olhando por esse ponto de vista, né, quando a gente busca entender um pouco essa pequena passagem, a gente vai perceber que existem vários tipos de pessoas que acusam, né, a providência divina, que a culpa não é minha. A culpa das coisas é assim porque tem que ser assim. As culpas das coisas é assim porque Deus quis. E aí a gente joga a culpa em Deus. A gente gosta de reclamar de Deus, né, porque a gente mesmo não faz nada. A gente se acomoda, né, aceita a situação de uma forma negativa, não quer se movimentar. E aí, com um pouco de experiência que o Mestre Jesus deixou para a gente, né, vamos perceber que a espiritualidade em si, ela só vai vir com a prática do bem. É quando eu levanto, né, tenho a vontade de praticar o amor, a caridade, né, ao próximo. A riqueza, né, se eu fosse olhar num ponto de vista material, ela só vai ser conquistada com esforço e trabalho. Não vai cair do céu. Malemar, com sorte, eu acerto os 6 números da Mega Sena. Não vai cair do céu isso aí. O emprego, nosso trabalho do dia a dia, né, ele só vai ser conseguido depois de você se buscar ele, porque não adianta também que ele vai cair na minha frente, eu tenho que ir atrás e me capacitar. Se eu não me atualizo, né, se eu não busco me melhorar também no meu ramo, eu fico para trás, né, eu vou ser deixado para trás. E o conhecimento, como um todo, né, ele também vem com bastante esforço e estudo. É sentar, é ler, é buscar entender, é observar as experiências, né, as situações, para me agregar esse conhecimento. Então, é uma situação que eu não posso me fechar na minha bolha, eu não posso me encolher, né, e aceitar a minha situação como ela é e não fazer nada. Porque é fácil reclamar das pessoas, é fácil reclamar de Deus, né, quando a gente pega uma situação como essa. Obviamente, né, ainda que somos espíritos um pouco, né, inferiores, a gente está num planeta de provas e expiações. Então, a gente acaba sendo um pouco preguiçoso, a gente acaba sendo acomodado, né, a gente deixa de buscar o nosso melhoramento espiritual. E, muitas vezes, deixar de buscar esse melhoramento acaba endurecendo os nossos corações. A gente acaba cedendo, né, por exemplo, por orgulho. A gente acaba cedendo, né, por egoísmo, que são as 2 grandes chagas aí que deriva todo o mal. Por exemplo, se alguém chega para mim numa situação corriqueira do dia a dia e me opta, né, numa situação aí de ingratidão, uma pessoa ingrata, né, eu ajudei ela e ela foi ingrata comigo, é muito provável que eu vá me magoar. É muito provável, né, que se eu tiver um desequilíbrio e não buscar um melhoramento espiritual, eu vou querer ter uma tendência de pensamento negativo. Quem sabe lá ser uma pessoa vingativa, ser uma pessoa muito extrema. Ou seja, se eu não busco me melhorar, eu acabo cedendo a essas paixões, né, e me entrego. Meu coração se endurece, né, e vou realizar isso como um tal, como se fosse normal, mesmo sendo negativo. Se a pessoa ela foi rude comigo, se ela foi medíocre comigo, a gente precisa entender que esses tipos de pessoas, né, elas estão em algum estágio evolutivo. Na cabeça delas, na situação delas, para o momento delas, aquilo é o normal. Para a gente que já está se desprendendo dessa esfera, vai compreender que eles têm muito a aprender, mas eu não posso ser deixado levado para aquela energia. A gente precisa entender que cada um está num estágio evolutivo diferente. Você só vai dar aquilo somente que tem. Então, se eu estou dando ingratidão, se eu estou sendo medíocre, é o que eu tenho no momento, infelizmente. Eu preciso tirar isso de mim, né, e melhorar, buscar algo e preencher com algo melhor. Por que a gente fala isso, né? Porque nós somos os protagonistas, nós somos o centro da atenção, nós decidimos como agir. É nós, né, que vamos decidir quando não devemos reagir. Mas a gente precisa ter um entendimento, né, buscar o conhecimento, compreender as coisas, né, para entender o quê? Aceitar o outro, né, e prosseguir no meu caminho. Eu vou ter que aceitar ele como ele é, independente de como a situação se mostrou. E eu vou ter que seguir meu caminho, continuar progredindo. A gente tem que aprender a aceitar também quem nós somos. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa medíocre, eu sou uma pessoa rude, eu sou uma pessoa mal educada, e assim por diante.
Eu preciso aceitar isso em mim primeiro, para poder desconstruir e começar a reconstruir de uma forma positiva. Não adianta nada alguém falar para mim. Pode falar 1000 vezes, mas se eu não aceito dentro de mim, eu não vou buscar melhoramento, eu não vou buscar crescimento espiritual. É lógico que o universo como um todo vai proporcionar experiências para que eu me motive, né, a querer aceitar e querer me lapidar. Mas aí o caminho é doloroso, né? É através de sofrimento. Vulgo expiação, né, que fala, provas, né? Então, temos que aceitar quem nós somos. E, claro, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita ser bom e adequado para nós. Eu tenho que ir melhorando nos meus passos, no meu ritmo. Não adianta eu querer escalar a montanha dando um pulo. Eu tenho que ir escalando ela passo a passo, né? Eu tenho que ir progredindo aos poucos, querendo ou não. A aceitação, então, né, como um todo, é uma característica dos grandes homens da humanidade. Quando eles entendem a situação e buscam, né, se melhorar, se lapidar, né, progredir espiritualmente, eles aprendem a respeitar as leis evolutivas. Eles aprendem a respeitar as leis que estão em si mesmos e nos outros. Eles compreendem como a marcha do progresso funciona. Eles compreendem como as coisas foram colocadas. A palavra compreender é uma chave forte quando se alia com a palavra aceitação. Lá no Livro dos Espíritos, questão 619, Kardec faz a seguinte pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Porque a partir do momento que eu falo aceitação, é conhecer, né, e respeitar as leis divinas. E ele pergunta: a todos os homens facultou Deus de conhecer essas leis? E os espíritos responderam, né, diretamente: todos os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Basta isso, né? Já mostra que, por mais que a lei esteja na nossa frente, às vezes eu não tenho os olhos de ver, né, muito menos os ouvidos de ouvir, para compreender essas leis, assimilar ela para mim. Ora, os homens de bem, como ele gosta de colocar aqui, né, decidem investigar esses tipos de lei. Eles buscam compreender. E conforme eles buscam investigá-la, eles se assimilam com ela. E eles caminham mais rapidamente na sua jornada espiritual. Todos, entretanto, ele coloca aqui, compreenderão um dia, uns mais rápidos, outros mais devagar, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, todos vão compreender. Pode ser uma caminhada suave e mais rápida, ou pode ser uma caminhada um pouco mais forçada. Conforme vai progredindo, você vai sendo cutucado para se melhorar, né? Vamos fazer uma analogia dessa forma. Então, a gente vê que o progresso chega para todo mundo. Então, querendo ou não, cedo ou tarde, pode levar o número de encarnações que for necessárias, né? Reencarnações, você vai compreender a lei e buscar o progresso. A gente escolhe se esse caminho vai ser fácil ou difícil, né? Se eu vou nadar contra o sentido do rio ou não. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 627, há uma pergunta de Kardec novamente. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Né? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Isso que é interessante também de a gente refletir, né? Jesus foi o nosso guia e modelo. Ele veio e ensinou. Porque hoje, então, né, a gente ainda precisa que esses conhecimentos venham para a gente. Se ele já deixou toda a bagagem lá atrás, por que é necessário ainda hoje, né, a gente precisar desse auxílio que veio através de Kardec, dos grandes, né, Chico, por exemplo, Divaldo, aí, que trazem um grande material para a gente, para nos ajudar nessa caminhada, né? E a resposta aqui, né, foi bem direta também. Jesus empregava, muito frequentemente na linguagem dele, alegorias e parábolas, porque ele falava de acordo com o tempo que estava lá 2000 anos atrás e o lugar com que ele empregava. Ou seja, era para aquele grupo de pessoas, naquele momento, ele traduzia o ensinamento de uma forma. Os tempos mudaram, passou 2000 anos, a humanidade evoluiu, tanto em conhecimento e, de certa forma, moralmente também. Então, é necessário agora, no momento de hoje, que essa verdade seja traduzida, né, seja compreendida para todos. E aí vem o papel dos espíritos. Eles vão nos mostrar como essas leis funcionam,
como elas podem ser desenvolvidas. Então, poucos vão passar a compreender, poucos vão deixar de praticá-las. Basta a gente querer aceitar isso e buscar o nosso melhoramento. A gente tem que abrir a porta. O conhecimento está ficando difundido para todos, né? Ele não está ficando restrito. O ensino dos Espíritos, ele é claro e sem equívoco. Jesus falava por parábola, porque era condizente com a época. Hoje a gente não precisa disso. Ele já pode ser claro e objetivo, bem direto ao ponto, vamos assim dizer. Para ninguém acusar a ignorância. Ah, mas eu não sabia. Puxa, se eu tivesse entendido de outra forma, eu tinha feito diferente. Não. Hoje, a linguagem é traduzida de uma forma, né, transmitida para a gente, entre os planos, né, que você não pode mais alegar ignorância. A partir do momento que você compreendeu, né, ouviu falar sobre esse conhecimento, você passa a ter a responsabilidade de aceitar ele para você e buscar se melhorar. Senão você fica, né, patinando na sua jornada evolutiva. Porque todos hoje, né, podem julgar e apreciar com a razão. Não é fé cega. A gente pode pensar e refletir sobre esse conhecimento e falar, realmente, esse conhecimento aqui, né, olhando por esse ponto de vista, é bom. Puxa, realmente, aquela situação, né, se eu pensar um pouco aqui, não é boa. A gente tem esse discernimento, tem essa capacidade, né, de reflexão. E ainda, para completar esse link, né, do Livro dos Espíritos, na 628 tem uma outra perguntinha. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Porque a gente está falando das leis de Deus, aceitar essas leis para a gente compreender, né, e buscar nosso melhoramento espiritual. E a resposta é curta e direta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. Não adianta a gente querer atropelar a marcha do progresso. Não adianta eu querer dar ao topo da montanha, você tem escalado ela, né? A gente precisa compreender que a verdade opera como se fosse a luz. Se eu pegasse uma lanterna agora e acendesse na minha frente bem forte, eu vou me ofuscar, né, e vou me cegar momentaneamente. Não vou compreender. Agora, se eu for acendendo aos poucos ela e eu for caminhando em direção a ela, eu vou me acostumando e eu consigo chegar perto e enxergar essa luz de certa forma, né? Não olhando diretamente, né? Claro que na prática a gente ofusca da mesma forma. Mas se for aos poucos, né, eu vou compreendendo, eu vou conseguindo me acostumar e vou me adaptando. Ou seja, eu não fico deslumbrado, não fico maravilhado, né, e compreendo as coisas da melhor maneira possível. Uma passagem bastante interessante, bem conhecida por todos, lá no livro de João, é o do paralítico, no poço de Betseda. E ele conta, né, uma reflexão interessante para a gente fazer em relação à palavra aceitação aqui que estamos discutindo. Há em Jerusalém, né, perto da Porta das Ovelhas, como ele coloca lá, né, um tanque que em aramaico é chamado de Betseda. Está lá em João 5, 2,9, tá? Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, dentre elas, né, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas desse poço, né, porque de vez em quando descia um anjo do Senhor e ele agitava as águas. Para, né, o ponto de vista deles na época, o primeiro que entrasse no tanque, depois que agitou essas águas aí, era curado de qualquer doença, né, que tivesse, independente de que fosse. No entanto, um deles que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. É tempo pra caramba, hein? Quando o viu deitado e soube que ele viria naquele estado durante todo aquele tempo, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E o paralítico respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. E Jesus lhe disse, levanta-se, pega sua maca e anda. Ora, o homem imediatamente ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num dia de sábado, que era para dar um contraste, né, que o sábado é um dia de descanso, você não pode fazer nada. Jesus foi lá e curou no dia de sábado, né? O interessante dessa passagem aqui, né, é a gente analisar a pergunta que Jesus fez. Queres ficar curado? Essa pergunta, ela não pode ser só objetiva num ponto de vista material, num ponto de vista físico. Ó, curei o corpo. Ela tem um envolvimento um pouco maior. A gente precisa entender que ensinamento que ele quis mostrar, o ensinamento mais profundo ele nos trouxe com essa palavrinha, queres ficar curado. Ora, a criatura, né, que é o paralítico naquele momento,
quando ele é indagado por essa pergunta, queres ficar curado? Ele internamente precisa, né, psicologicamente falando, né, renovar suas estruturas externas para que consiga renovar sua estrutura externa. Ou seja, primeiro eu preciso assimilar, eu quero ficar curado, eu preciso ficar curado, eu preciso me melhorar, eu quero voltar a andar, se fosse o exemplo dele aqui. Eu preciso mentalizar isso, trabalhar minha estrutura psíquica antes disso mesmo acontecer no meio externo, que é o meu corpo, que é só simplesmente pôr a perna, né, voltar a funcionar aí. Ou seja, queres ficar curado está intimamente ligado com uma transformação psíquica, que Jesus queria dizer ali, ó, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa se melhorar também. Não é simplesmente pensar no seu corpo, né? Você precisa mudar seu comportamento. Então, a gente vê que Jesus, né, ele tinha uma forte, né, um cunho aí de psicoterapia. Embora a gente só observe pelo lado do milagre, né, a parte física da história aqui. E se a gente busca um pouco nos conceitos junguianos, né, a gente pode pegar as práticas, né, psicoterápicas e dividir em 4 etapas, vamos assim dizer, né, ou, pelo menos assim, para uma melhor compreensão. Essas etapas são conhecidas como confissão, esclarecimento, educação, né, e transformação. Mas por que a gente está falando dessas 4 etapas ligando com a parábola, né? Primeiro momento, confissão, que seria, né, numa prática psicoterápica aí. Revelação da angústia. A criatura, né, ela revela para você, né, tudo aquilo que está causando desconforto e sofrimento. Tudo bem, no caso do paralítico, a coisa mais gritante é a parte, né, das pernas que não funcionam, né? Realmente, é a deficiência que ele apresenta no momento. Puxa, é um grande desconforto, causa um grande sofrimento. Imagina o abalo psicológico que ele tem, né, 38 anos nessa situação, como fica a mente dele, né? Ele ia confessar, né, é revelar essa angústia dele. Isso é um exemplo do paralítico, no caso das pernas. Mas posso confessar outros comportamentos que eu tenho, né, que realmente são, né, ruins, que me deixam, né, numa situação de desconforto e sofrimento. Ok, confessei, ó, tenho esse problema. Num segundo momento, eu entro no esclarecimento. Nesse momento, eu começo a perceber essa situação que eu joguei para fora, que eu confessei, e aí eu entro na fase do reconhecimento, que é a fase da aceitação. Eu começo a aceitar esse sofrimento, eu começo a entender, puxa, por que, né, estou sofrendo? Algum motivo tem. Qual o aprendizado que eu preciso tirar desse sofrimento? Tudo bem, do paralítico, com certeza tem alguma coisa a ver com alguma vida passada dele. Muito certo, né? Não veio de brinde. Mas também ele poderia estar ali como ensinamento para os outros. Ou seja, ele optou por essa configuração, né, nessa situação, para ele servir de ensinamento junto com Cristo. Não dá para saber, não tem uma regra bendita. Mas, em todo caso, eu preciso aceitar o sofrimento interno. Mesmo que ele escolhesse aquela prova, não ia ser fácil. É uma jornada difícil, 38 anos sem andar. Ah, mesmo que ele tivesse acertando as contas com a providência divina, né? Também não é uma jornada fácil, é difícil, 38 anos sem andar. Ou seja, eu preciso aceitar internamente esse sofrimento. Eu preciso entender agora o motivo dessas angústias, né? Que tipo de aprendizagem eu tenho que tirar? Que possibilidades novas eu vou abrir quando eu compreendo isso? Eu estou entrando num nível emocional também. Eu não estou mais pensando só na parte física. E isso a gente pode falar de várias e várias características, tá? O paralítico aqui é um exemplo. Quando a gente compreende, né, nesse esclarecimento, confessei, né, esclareci, reconheci, aceitei, né, a dor, o sofrimento, eu entro no processo de educação. Isso que é interessante. Eu vou me confrontar internamente com esses fatores que estão gerando o meu sofrimento. Ou seja, conscientemente, né, eu vou começar a assumir uma postura diferente do meu sofrimento. Eu vou aceitar, eu não ando. Tudo bem. O que eu posso fazer aqui, então, nessa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu vou fazer ao longo dessa vida, já que foi me colocada essa situação? Eu não fico me lamentando, preso nessa situação, mas sim eu me movimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso me melhorar com alguma coisa. Está ali, está na cara, eu preciso aprender algo.
Isso a gente fala de vários e vários comportamentos. Egoísmo, orgulho, impaciência, seja o que for, raiva. Comportamentos, né, que a gente vai mascarando, que a gente tem que aceitar e reconhecer, e a gente se confrontar, falar, preciso conscientemente trabalhar eles agora. Preciso me melhorar, né, de uma forma bem direta. Para entrar na última etapa, que é a transformação. Que aí o consciente meu, conscientemente, muda uma atitude minha em relação àquele comportamento que eu deixei escondido inconscientemente. Ou seja, eu confronto, é uma jornada dolorosa, não é fácil fazer isso, mas conscientemente eu vou me desmascarando e quebrando aquilo que está me causando sofrimento e me renovando, me tornando uma pessoa melhor. Mas eu tenho que aceitar aquilo que está causando a angústia, né? Se a gente olha por esse ponto de vista, né, psicoterápico aí. É lógico que o pessoal da psicologia, né, tem uma propriedade muito mais profunda de se trabalhar com isso. Não é uma coisa de uma hora para outra, não. Às vezes a gente precisa também, né, de um auxílio aí para nos ajudar a guiar. Quando a gente olha, então, por esses pontos de vistas, né, quando alguém é abordado com aquela questão quer ser curado, né, que é uma pergunta muito incisiva, vamos assim dizer, e alguém responde, puxa, né, Senhor, não tem quem me jogue na piscina quando a água é agitada, né? Ao chegar, outro já desceu antes de mim. A criatura, né, o ser paralítico nesse caso aí, ou independente da chaga que for, né, na questão emocional, ela se vitima, ela se torna uma vítima, né, de um destino cruel. Ou seja, ela acha que aquilo ali é um castigo, né, e ela se sente impotente diante, né, da existência que lhe foi colocada. Isso aqui é um castigo, eu sou assim porque sou assim e vai ser assim. Eu sou assim e não vou melhorar. Eu sou assim e mereço sofrer, porque Deus quer. E não, você acaba adquirindo uma posição, né, e você tira a responsabilidade de você. Você acha que o mundo te colocou nessa situação, você acha que Deus te colocou nessa situação e você tem que ficar nela para aprender dessa forma. Mas você não para pensar, você nunca aceitou em nenhum momento, né, que você é responsável pela sua própria desgraça. Não se esqueça das vidas passadas, né? Você colhe aquilo que planta, né? Então, a gente gosta de acusar os outros, a gente gosta de acusar as circunstâncias, mas nunca lembra, né, que a gente mesmo causou essa situação. A gente mesmo provocou isso. Então, né, esses indivíduos, né, que negam que a responsabilidade é sua, nunca aceitam essa responsabilidade, né, não consegue falar de si mesmo. Ele evita falar de si mesmo, né? Ele não consegue refletir sobre seus atos, sobre seus pensamentos, sobre suas emoções. Ele se fecha numa bolha, né, e não quer pensar sobre si. Prefere que as circunstâncias o guiem, prefere achar, né, que as coisas são assim e devem ser assim. Ela tem medo de confessar, ela tem medo de buscar esclarecimento, ela tem medo, né, de buscar esse processo de educação e transformação, porque vai ser doloroso. Se a gente pega, né, a etapa psicoterápica aí. Então, se a gente pega durante um processo de diálogo, né, adora culpar ou acusar essas pessoas. Incrimina tudo e a todos pelas suas próprias desventuras. E nunca aceitam que a responsabilidade é sua. Nunca aceita que a situação que você está passando hoje é culpa sua. Mas não é aceitar no sentido de castigo. Eu aceito no sentido de compreender e eu falar, agora eu preciso melhorar. Se a situação está assim, eu tenho que aprender com isso, preciso me melhorar com isso, e não simplesmente aceitar e abaixar a cabeça. Somos responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. Nesse caso, né, se a gente é responsável pela infelicidade que a gente vivencia, a felicidade vai ficar fora do nosso alcance. A gente não aceita perceber que pode existir felicidade perto de nós. Mas Jesus disse que a felicidade não existe no mundo, né? Bom, a felicidade plena, né? Mas não quer dizer que você não pode ser feliz, ter uma vida boa. Uma vida que você vai batalhar, conquistar e progredir. Mas, se você não aceita, né, perceber ela em você, você nunca vai ser feliz mesmo. Se o enfermo, né, se o paralítico, no caso da parábola, respondesse, sim, eu quero me curar, em vez de se lamentar falando que ninguém pode jogar ele dentro do poço, né, nasce dentro dele uma sementinha de comprometimento. Já brotou instantaneamente nele uma mudança de atitude. Ou seja, ele assumiu uma autorresponsabilidade que quer
se melhorar, ele quer progredir, ele quer se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Então, ele se compromete com a proposta recebida por Jesus, que é o caso dele ali. Ele se submete à terapia de renovação íntima. Confessa, busca, o esclarecimento, começa a se educar, e aí ele vai, para um processo de transformação como um todo. Ou seja, essa é a proposta, por mais simples que for. Jesus falava que o jugo dele era leve. É uma proposta simples. Não quer dizer que a jornada é fácil. Quanto mais a gente se afasta dessa caminhada, mais doloroso fica para retomar ela, realmente. Jesus, como um todo, ele não olha só os sintomas externos. O pessoal olha muito os milagres dele só do ponto de vista externo. Curou o cego, curou um paralítico, curou não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tem que olhar também a transformação íntima, a mudança integral do ser humano. A gente não pode esquecer também da parte consciente, a parte psíquica, a transformação psíquica. No fundo, a maioria das criaturas, hoje, ainda são um pouco imaturas. No fundo, ainda a gente é um pouco ignorante, de certa forma. A gente acha que a cura tem que ser imediatalista, ou seja, instantâneo. A gente acha que a cura tem que vir rápido. Só porque eu comecei a tentar tratar o problema, eu já acho que na semana seguinte, no mês seguinte, talvez esteja resolvido. Nem sempre é fácil. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa aí que tem um vício com fumo, cigarro, ou exagero em bebidas alcoólicas. Será que se livrar do vício é fácil? O começo é difícil pra caramba. Parar de fumar, parar de beber mesmo. Mas depois de muita perseverança, muita força de vontade, você se desprende. É lógico que você vai ser muito bem tentado para ver se você aprendeu a jornada. No entanto, não é uma jornada tão rápida. Semana que vem já falei de beber. Eu posso ter mais recaído daqui 6 meses, 1 ano. É difícil. É uma jornada difícil. Ou seja, a gente fica aspirando somente mudanças superficiais. E aí a gente acaba fugindo aí da responsabilidade como um todo. Acabam exigindo bênçãos que descem do céu aos seus caprichos. Ela acha que Deus tinha que curar, que a solução tinha que cair do céu, e isso aí realmente não vai prover nada para o seu desenvolvimento espiritual. O preço não se paga com autoilusão. Se vitimizar, não vai resolver nada. A autopiedade, também não. O certo é o quê? Mudança do comportamento interior, porque o interior vai refletir no exterior. Então, eu preciso me transformar psiquicamente. Lá em Romanos 12:2, ele fala assim: transformarmos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele deixa claro que a transformação, a renovação, vem através da mente. Ok? Lá no livro Tempo de Transição, no capítulo 31, Joanir Borges de Souza, ele fala assim: a aceitação é a prática da humildade, ou seja, o reconhecimento que ainda temos muito que aprender e crescer. Cumpre-nos amar o Criador e acertar sua criação, tal como se apresenta. Toda a grandeza do universo, embora não compreendamos como um todo, a diversificação da criação, os tipos de reino e natureza, está contida na aceitação. Na aceitação, incluímos nós mesmos como somos, nela respeitaremos sempre o nosso semelhante, qualquer que seja a sua condição evolutiva, sua posição na sociedade, sua crença, sua cor, religião, sexo, idade, o que for. Ou seja, eu também aceito o próximo como ele é, eu também aceito a minha vida como ela é, e eu busco melhorar, junto com o próximo também, nessa jornada evolutiva. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram enfermidades do corpo e aflições humanas. Então fica essa mensagem de reflexão. E para poder encerrar, eu vou ler uma pequena mensagem aqui, lá do livro Fonte Viva, Emmanuel, que ele diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior.
Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovendo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. É aquele caminho doloroso, né? Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação do mundo maior nos oferecem, a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovando-nos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso, que é os ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos de Jesus, né? E vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Vai, pratica o amor, pratica a caridade, busca se melhorar, né? Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esquecemos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito, das leis de Deus, né? A gente precisa aceitar, compreender, buscar se melhorar, né? Querer se renovar e trabalhar. O progresso não é fácil, é uma caminhada, às vezes dolorosa, mas a gente sempre tem que se manter no alto e seguir em frente. Obrigado a todos e nos encontramos na próxima vez aí. Até mais.